Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja com cada um de vocês, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Não, vou perguntar de novo aqui, pastor Yuri. Quem está feliz com Jesus? Eita glória, aí sim. Quero agradecer aqui ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pois me encontro aqui em total dependência desse Deus que eu sirvo. Sei que esta igreja pertence a Ele. Sei que a tua vida é dele. Sei que este pregador, a palavra a qual eu vou pregar, também pertence a Ele. Glorificado seja o nome dele por este ministério, pela vida do pastor Ayub, pela grande oportunidade que o Senhor me concedeu nesse dia. Quero agradecer também ao Senhor Deus pela vida do meu pastor, do meu reverendo, pois nós estamos aqui debaixo da bênção dele, debaixo da permissão dele. Para que as coisas fluam, tem que estar debaixo da autoridade. A grande maioria das pessoas não compreende isso. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 9. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e da sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. A palavra nos alerta que quem anda debaixo de autoridade, quem anda debaixo da palavra profética, este tem a convicção, este tem consigo a certeza, este tem consigo a vitória. Pastor Ayub, o homem de Deus, falou algo muito poderoso aqui. Eu não poderia adentrar na palavra sem ressaltar cada louvor, sem ressaltar cada passagem. O livro de Hebreu é um livro ao qual eu sou apaixonado, e é um livro que nos ensina muito, porque é um livro que nos ensina a obedecer os nossos guias, os nossos líderes, e é compreender que toda a autoridade provém do Deus a qual servimos. Então, amado, é necessário que você compreenda algo nesta noite. O nosso Deus é Deus de autoridade. O nosso Deus é Deus de poder. E nada foge do controle dele. Nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma adversidade, ela é maior do que o Deus a qual nós servimos. Diga glória a Deus por isso. Salmo de número 24. Salmista Davi, ele vai nos alertar dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, erguei umbrais da eternidade, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Deus poderoso, é o Deus de guerra, é o Deus de batalha, é o Deus que não conhece a derrota. Porque ele nos ensina que os umbrais é a parte mais alta da porta, quem tem que se erguer, porque o nosso Deus vai passar por ele, e o nosso Deus não se diminui. Quem tem que crescer é na porta. A Bíblia nos diz que esse Deus é poderoso, esse Deus é um Deus maravilhoso. Por quê, pastor? Porque ele é um Deus que vê o que ninguém vê. Esse é um Deus que conhece o homem no íntimo. Esse é um Deus que conhece o homem no secreto. Esse é o Deus que conhece o caráter. Esse é o Deus que conhece você na intimidade. Então eu quero falar sobre isso nesta noite. Quando eu perguntei o tema, quando eu perguntei a qual seria o dia litúrgico, ao que se ministrava no dia de hoje, o pastor Ayub, cheio do Espírito Santo, disse assim para mim: pastor, nós somos só instrumentos. Quem rege o culto é o Espírito Santo, porque o culto é ao Senhor, mas o Espírito Santo é quem conduz os homens de Deus na terra, para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero te pedir para que você abra a tua Bíblia
no livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sim, meu Deus. Todos acharam? Você que achou, diga glória. Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. Isso é reverência a Deus, a sua palavra. Livro de Samuel, 1 Samuel 16:1 diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome nesta noite, pois o Senhor se encontra no céu, num trono de glória, e a tua presença que aqui está nos dá o direcionamento e o discernimento para compreendermos a tua palavra sagrada. Então, Espírito Santo de Deus, fale de forma poderosa aos nossos corações. Não queremos simplesmente ouvir com os nossos ouvidos, mas queremos ser tomados pela glória, pelo poder e pela autoridade que tem na tua palavra. Então ministra, ó Senhor Deus, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Podem se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Eu vou beber um gole d'água para ver se você dá um glória a Deus. Vou dar outro gole para ver se você diz aleluia. O povo é crente mesmo. A palavra do Senhor vai nos alertar que nada foge do controle de Deus. O pastor falou aqui no louvor a respeito de Abraão, que teve o nome mudado de Abrão para Abraão. E o próprio Deus fez a ele uma promessa, dizendo: das tuas entranhas você gerará um filho, e ele se chamará Isaque, o filho da promessa. Abraão duvida, toma Agar, sua concubina, gera Ismael. E quando Deus aparece diante dele, ele, por achar que a promessa não viria por causa da demora, por causa do tempo de espera, mas a palavra nos diz que o próprio Deus zela para que a sua palavra se cumpra. E se Deus prometeu, o tempo é para você, não para Deus. O nosso tempo é o Cronos, mas a Bíblia diz que Ele é o Kairos, Ele é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o tempo, ele é para mim, para você que somos carnais. Mas quando formos transformados pela glória de Deus, deixaremos este corpo carnal e receberemos um corpo transformado, não um corpo novo, porque não é reencarnação. A Bíblia diz que os mortos ressurgirão diante do grande dia do Senhor, e os vivos serão transformados e elevados aos céus, à glória do Todo-Poderoso. E toda língua confessará e todo joelho dobrará que somente Ele é o Senhor. Ele quem? O grande eu sou, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus forte, o Adonai, o Jireh, o Javé, o Deus de Israel.
Josué capítulo de número 1, mas no versículo 5, o próprio Deus garantiu: ninguém há de te resistir, porque eu serei contigo. Livro de Êxodo capítulo 33, a palavra diz que o próprio Deus vai através de uma sarça e dá uma ordem direta a Moisés, dizendo: vai e diga a Faraó que liberte o meu povo. A palavra diz que Moisés aos próprios olhos não se via como nada, pastor, e disse: quem sou eu para ir até Faraó e pedir para que ele liberte o teu povo? Versículo seguinte, o próprio Deus dá a resposta: não importa quem você é, mas quem vai com você. Quando Deus manda, tem que se obedecer. A Bíblia nos diz que o próprio Deus fala a Samuel: até quando você vai ter pena de quem eu rejeitei? Até quando você vai continuar intercedendo, pagando um preço, porque ele não quis nada comigo? E lá, Samuel, a Eli, eu fiz uma promessa, mas me arrependi. Pastor, Deus se arrepende? Deus não se arrepende das promessas a qual ele faz, porque ele cumpre todas. Ele se arrepende é porque você não acredita. Quem se arrepende somos nós, feitos à imagem e semelhança de um Deus poderoso, de um Deus que não perde batalha, que não perde guerra, que não perde luta. E ele diz: eu serei contigo, a vitória é tua. E você fica dando desculpa, você fica recuando, você fica fugindo do propósito, você fica evitando o processo. Ei, amado, há uma promessa de Deus para a tua vida, mas para que a promessa se cumpra, para que você não confunda a tua ineficácia, a tua falta de fé com o não cumprimento da promessa ou com o arrependimento de Deus, é necessário que você suporte o processo para se alcançar a promessa. Uma uva, quando sai do pé, é simplesmente uma uva. Mas quando ela é amassada, ela é amacerada, ela é moída, dela sai um suco. E esse suco, ao ser fermentado, se torna um vinho. 1 quilo de uva é R$8. Uma garrafa de um bom vinho pode chegar a milhões aí. Mas tudo veio da fruta. Eu quero dizer para você que não importa como você se vê, não importa a situação que você se encontra hoje. O pastor falou sobre evangelismo. O Senhor falou de uma promessa através do profeta dessa igreja para o Afonso Gil. E não importa, amado, quem está lá fora, a promessa é para quem está aqui dentro. A palavra nos diz no livro de capítulo de número 6 do livro de Isaías, que o próprio Deus diz a Isaías: a quem há de ir por nós, a quem enviarei. Isaías olha para um lado, olha para o outro e diz: só tem eu aqui. E então ele entende o que o Senhor está falando para ele, presbítero, e diz: eis-me aqui. E eis-me aqui na Bíblia vem de uma palavra hebraica que significa caminho sem volta. Quando você aceita o Senhor como o único suficiente Salvador, não é para que você se arrependa, não é para que você abandone, não é para que você volte atrás. A gente está vivendo uma geração de crentes que não se firmam. A gente vê o livro de Romanos que conta a história da perseguição, como o próprio pastor disse aqui no capítulo 8, versículo de número 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de quem são chamados conforme o seu propósito. E no versículo de número 31 diz: se Deus é por nós, aleluia, você sabe de tudo isso. Eu não precisava pregar mais, porque o Senhor liberou, deixar o dar foi o suficiente. Mas nós temos que reafirmar o que tem sido dito. Por quê, amado?
Você precisa acreditar na promessa. Você tem que parar de olhar para o passado. Mas um dia o Senhor mandou eu ungir Saul. Mas um dia o Senhor mandou eu levantar ele como rei de Israel. Mas um dia diz: oh, meu querido, você não entendeu? Para todo Saul revolto, eu tenho um Davi que eu estou preparando lá no campo. Tem muita gente que paga de revoltado com o profeta. Tem muita gente que paga de revoltado com o pastor, mas não entende que a revolta, ela antecede a queda. A Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. Qual a diferença para esse Deus curar uma gripe e curar um câncer? Qual a diferença para esse Deus te dar um emprego e te dar uma empresa? Qual a diferença deste Deus de te dar a tua casa e te dar todo o teu bairro? A diferença está em como nós vemos, querido. Quando Abraão foi chamado pelo Senhor, ele tinha 75 anos de idade. Ele poderia muito bem dizer: eu não tenho mais a capacidade, eu não tenho mais o mesmo vigor de um adolescente, eu não tenho mais a mesma fé de um jovem, de uma criança. Eu sou ruim, eu não sei mexer com o aparelho eletrônico, com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram, com rede social. Mas você tem boca, e se tua boca for colocado à disposição do Senhor, ela vai trazer resultado. Mais do que saber pregar bem, mais do que saber cantar bem, é ter intimidade com o Senhor, querido. O homem de Deus aqui falou, qual o nome do Senhor? O Hélio falou sobre intimidade. Coisa que ninguém quer buscar mais, coisa que ninguém mais quer ter. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi estava num campo por trás das malhadas, e o próprio Deus o tirou de lá. Se você não compreende, eu vou explicar melhor para você. Naquela época, as ovelhas gordas, as ovelhas bonitas, as ovelhas de valor, de fácil comércio, eram colocadas na frente da casa. Por trás da casa era colocado as ovelhas de pequeno porte, para que fossem engordadas, para que fossem abastecidas, para ir para a frente da casa. E por trás dela, numa machada, num terreno escondido, eram as malhadas. As que nasciam com 3 cabeças, que não tinham forças, que não tinham beleza, que não se desenvolviam por completo, que servia de alimentação para escravos, para as pessoas da casa, que não eram de grande valor, que não tinham tanto valor. E por trás delas estava Davi. E a Bíblia diz que o próprio Deus olha para ele e diz: eu te tirei de trás das malhadas, onde ninguém te via, aonde ninguém te valorizava. Tem hora que você diz assim: homem de Deus, para que estudar tanto? Para que orar tanto? Essa oportunidade que eu tenho é pouca. Se a igreja ainda é pequena, você quer ser visto ou você quer ser lembrado? Há uma diferença em quem só quer no altar, pastor. Eu só louvo se for no altar. Eu só prego se for no altar. Eu só canto se for no altar. Se a igreja não estiver lotada, nem precisa me dar oportunidade. Esses são crentes que querem ser vistos, mas não têm intimidade com Deus Todo-Poderoso. Porque quem tem intimidade com Deus, ele conhece a palavra. E as maiores pregações de Jesus na palavra, no evangelho, é para uma. É para o cego de Jericó, é para a mulher samaritana, é no tanque de Betesda para um paralítico. As maiores pregações de Jesus é quando ele está no momento de intimidade, no campo, excluído, esquecido pela sua família, fazendo um trabalho que quem fazia eram os escravos. A Bíblia diz que o profeta recebe a ordem na casa de Jessé, o belemita. A palavra belemita significa aquele que é nascido em Belém, aquele que é habitante de Belém. Vai lá, porque eu já provi para mim mesmo. A Bíblia diz que um dos nomes do nosso Deus é Jeová, presbítero, Jeová Jireh, que significa Deus de providência.
Abraão a colocar diante do altar Isaque. A Bíblia diz que o próprio Deus colocou um cordeiro preso pela galhada. E quando Abraão diz: o nosso Deus é Jeová Jireh, Deus de providência, e ele se apresenta para o profeta dizendo: eu mesmo já provi um rei para o meu povo, para o meu Israel. O Israel é meu, não é de Saul. O povo é de Deus, a igreja pertence ao Senhor. Ninguém é de ninguém. Salmista Davi diz no Salmo: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, e ele não dá nada para ninguém. A palavra diz que ele vai em direção à casa de Jessé. Quando ele entra na casa, ele vê Eliabe, o irmão mais velho, forte, robusto, fardado, com a espada, um dos soldados de Saul. Quando ele olha, ele diz: com certeza é isso. Aleluia! Esse é o escolhido do Senhor. Certamente está perante mim o escolhido de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Tudo que nós entregamos para o Senhor tem que vir de coração, tem que vir por amor. Ninguém viu você, mas Deus viu. No dia mais escuro da tua vida, enquanto você habitava no mundo de trevas, mais uma vez o Espírito Santo, a mando do próprio Deus, que é o dono dele, entrou no parte mais escura da tua alma e repetiu as palavras a qual o próprio Deus diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1: a terra era fria, vazia e sem forma. E então Deus Todo-Poderoso disse: haja luz. E aquilo que era trevas começa a experimentar. O livro de Romanos capítulo 8, verso de número 1: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, pois as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Para de julgar o teu irmão, para de apontar dizendo: não é esse local, não é esse a igreja, não é esse o pastor, não é essa a irmã. É você quem vai compreender, é você quem vai tomar posse, é você quem vai receber das palavras proféticas a qual estão sendo liberadas por este homem de Deus. Quando ele diz: temos que evangelizar, você tem que ser o primeiro, sem olhar para a sua aparência, sem olhar para a idade, sem olhar para a tua limitação, e dizer: é para mim, hoje é um culto profético, esta palavra é profética, vidas vão se render ao Senhor, porque eu vou caminhar pela rua, eu vou convidar para o culto, e eu vou decretar: Jesus te ama. Aleluia! Eu me lembro como foi o meu processo de conversão, pastor. Eu trabalhava de garçom e tinha um casal de pastores que estavam completando aniversário de casamento. Sentaram numa mesa, pediram uma refeição, e era um bar. À noite tinha músicas ao vivo, músicas de bar. E eu vi aquele, eu digo: o senhor quer tomar alguma coisa? Ele disse: a gente não bebe. Eu digo: o senhor quer coquetel, algo? Não, bebida alcoólica nenhuma. E eu comecei a compreender, porque o povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus, quando ele está no lugar de treva, ele é luz. E quando eu olhei, eu vi a palavra do Senhor se cumprindo na vida daquele casal. Luz para o mundo nós somos, querido.
E quando eu vi aquele casal no meio de um bar, rodeado de mesas com bebidas alcoólicas, sentado, que eu servia a refeição, eles começaram a orar antes de tocar nela. Porque tudo que vem para a vida de um crente tem que ser consagrado ao Senhor. E eu tratei eles com muita atenção, com muito carinho. E antes de pedir a conta, ela levantou o dedo e apontou para mim. E quando eu vi ela fazendo isso, eu disse: ela quer a conta. Porque quem está no mundo não conhece o agir de Deus. Quando Deus manda, não tem lugar, não tem hora, não tem quem impeça o mover, o agir de Deus. O pastor disse aqui: Moisés é morto, meu servo. Isso, ele cumpriu a missão. Agora para de plantear, para de chorar, levanta-te. A palavra dispõe tem o mesmo significado de levanta-te. Quando ela se levantou, ela olhou para mim e apontou o dedo, pastor Hilton, e diz assim: eu te vejo, um homem de branco, que vai ajudar muitas pessoas, que vai ganhar muitas almas, e que vai fazer algo poderoso nesta terra. Não será visto, mas será lembrado. Me aproximando dela, não entendi. Ela disse: olha, creia, porque as coisas de Deus é para quem tem fé. Não adianta o profeta, não adianta o homem de Deus levantar e liberar a palavra e você não acreditar nela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Mas eu não compreendi. Vim-me embora. Cheguei aqui no Piauí, fumava. Estou na fila da loteria ali do posto do Promorá com um cigarro na mão. A moça veio, cocó, saia lá embaixo, bateu no meu ombro e diz assim: boa noite, presbítero. Eu olhei para trás com o cigarro na mão. Disse para ela assim: presbítero, você está me confundindo, não está não? Ela disse: não, porque o Senhor não chama pelo que você é hoje, o Senhor chama pelo que você vai se tornar amanhã. Eu disse: a senhora está olhando bem para mim? E ela disse: eu não posso olhar com os meus olhos humanos, porque o Senhor já te olhou com os olhos dele. Você é vaso escolhido, você vai ser pastor. Eu pedi tudo para Deus, tudo, mas nunca pedi para pastorear uma igreja. Porque não é a gente que escolhe, é Ele que nos escolhe. Livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 16: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. É uma promessa de Deus, pastor Ailton. A escolha é do próprio Deus. O profeta Jeremias ouve a voz do próprio Deus, porque o próprio Deus falava com Jeremias para dizer ao próprio Jeremias, dizer a ele: eis que te escolhi ainda no ventre da vossa mãe. As nações já te consagrei por profeta. E eu, com minha visão, com minha intelectualidade humana, ao ler este versículo, eu disse: como pode Deus ter consagrado, se eu fui ensinado que tudo que é consagrado tem que levantar aos céus? Porque Deus, querido, Ele não precisa dar explicação para ninguém. Deus, quando quer fazer, simplesmente Ele faz. Ele olhou para Eliabe e disse: este é o escolhido, e foi repreendido pelo próprio Deus. Não é você quem diz o que eu quero, você faz o que eu ordeno. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que então Jessé chamou o segundo filho
E mais uma vez Samuel ouviu do Senhor a seguinte frase: também não é este. Depois chamam o terceiro filho, Samá. Porém Samuel disse: também tampouco este Deus não escolheu. Passam-se 7 filhos. O próprio pai esquece do filho que está no campo, aonde o profeta olha para ele e diz assim: não tem mais nenhum filho. E quando eu lia isso, o Senhor me trouxe à memória a passagem onde ele diz: ainda que tua mãe e o teu pai te abandonem, eu, o teu Deus, jamais te desampararei. Vai buscá-lo. Davi está no campo, Saul está no trono. Está no trono com coroa e sem a presença. Davi está no campo, sem coroa, sem trono, mas cheio da presença de Deus. Porque mais vale a presença de Deus do que o cargo. Mais vale a presença de Deus do que o reconhecimento do povo. A presença de Deus é tudo. Davi peca, erra, e então ele escreve que, na minha concepção, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Após ser repreendido pelo profeta Natan, ele escuta a repreensão, então ele corre, chora, se derrama, planteia na presença de Deus. E até o versículo número 5 do capítulo 51 de Salmos, ele estava condenado pelo próprio Deus. Mas então ele diz: eu nasci em iniquidade, em iniquidade me concebeu minha mãe, eu sou fruto do pecado. Mas produz, Senhor Deus, um coração arrependido em mim, um coração contrito. Produz em mim um coração novo. Mas tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Não me tira o teu Espírito Santo. Davi conheceu um rei sem a presença. Davi viu um rei que tinha trono, que tinha coroa, que governava sobre o povo, mas não tinha a presença. A Bíblia diz que um rei chamado Saul, que perdeu a presença de Deus. Eu já li em 1 Samuel, 2 Samuel, história de reis, história de crônicas, várias vezes. E eu nunca vi Saul fazendo nada para recuperar a presença.